Já volto a si, vamos apenas alargar, como é habitual, o debate. Susana Constante Pereira, o Bloco tem sido muito crítico das medidas do Governo, de um âmbito até mais geral, se quisermos, e nacional, mas a nível municipal, convém dizer, também não tem facilitado muito a vida ao Executivo de Rui Moreira, o que é de esperar, no fundo, porque é a oposição. Mas a pergunta que lhe faço, direta, é se, nesta matéria, se concordam. Sim, nós, como é sabido, temos desde o primeiro momento, não só alertámos para esta situação, não só alertámos para o que esta transferência de competências iria traduzir-se para o país, que é um país de contrastes e, portanto, com esta transferência de competências, esses contrastes vão ser agudizados. E no Porto nós temos acompanhado aquilo que é a posição do Executivo, portanto, no contexto da Assembleia Municipal, inclusive, e ainda ontem foi votada uma recomendação no Executivo que versava sobre esta matéria e que nós temos, de facto, acompanhado porque nos preocupa em que é que se traduz esta transferência de competências. Causa-nos estranheza, portanto, temos agora esta notícia de que a Ministra Ana Brunhosa manifesta disponibilidade para fazer ajustes a esta transferência de verbas e aquilo que me suscita neste momento é, então, se há uma disponibilidade para fazer ajustes, há uma assunção de que o cálculo que foi feito inicialmente não corresponde à realidade. Ora, isto é um péssimo sinal para as pessoas, porque aquilo que está aqui em causa, sim, são os municípios e a gestão que os municípios terão que passar a fazer com o desafio enorme que uma transferência de competências nesta área traz, mas são as pessoas. E, portanto, dizer às pessoas que afinal fizemos mal as contas, e se calhar até podemos ajustar, porque o Sr. Presidente até pediu, por favor, para fazermos aqui um ajuste, é um péssimo sinal, inclusive em contexto de discussão de orçamento, que tanto quanto sabemos já foi apresentado e, portanto, não se percebe aqui esta margem e preocupa-nos efetivamente. Nos municípios em que esta transferência já aconteceu, e é importante termos noção que há muitos municípios no país, valeria a pena até ter algum estudo para quem vai só transferir a partir de 1 de janeiro, obrigatoriamente, algum estudo de como é que as coisas correram nos outros municípios, mas nesses municípios as coisas têm sido complicadas, porque a situação já vem de uma situação de fragilidade. Vale a pena assinalar que existe neste momento um observatório de emergência social que a Segurança Social disponibiliza com uma série de dados que nos podem ajudar a perceber como é que esta resposta está a ser feita e a dificuldade que ela vai trazer a nível municipal e que, insisto, em última análise estamos a falar das respostas às pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. O que o Bloco tem dito desde o primeiro momento é que estamos em face de um empobrecimento das funções sociais do Estado. Estamos a pôr em causa as funções sociais do Estado com esta transferência nestas áreas que estamos a falar e que elencou e que são basilares na garantia dos direitos sociais no país e em cada território. É de uma enorme sensibilidade, é muito importante assinalar isso, é de uma enorme complexidade e uma das coisas que até conversávamos há pouco tem a ver também com o lado humano desta questão toda. Portanto, passa a haver aqui uma maior proximidade e a proximidade tem vantagens, mas a proximidade também tem enfim, riscos, nomeadamente leituras que possa haver por parte de um técnico. Nós defendemos, por exemplo, que deve haver um aprofundamento da formação dos técnicos para lidar com este tipo de situações, mas uma leitura que possa haver que possa acabar por gerar algum tipo de discriminação. Eu até conheço aquela pessoa e sei a vida que aquela pessoa tem e, portanto, se calhar o RSI não faz sentido aqui. Ou se calhar esta pessoa não está interessada em ter uma casa, portanto, faço-me entender. Portanto, este tipo de questão humana vai complexificar as coisas e acresce à enorme responsabilidade, desafio e também responsabilidade dos municípios e também, neste caso, do município do Porto. Os diplomas setoriais desta descentralização foram saindo a conta-gotas e, de facto, tinha que haver aqui um pensamento e uma estratégia integrada se, de facto, queremos levar isto a sério, não é? Nós entendemos que o Porto parte para esta situação, nomeadamente no que diz respeito à ação social. O ponto de partida é um ponto em que há um enorme potencial para que no Porto isto possa não ser tão desastroso quanto nos parece que isto será em geral. Mas esse potencial existe se forem tomadas de facto medidas. E uma das medidas de que temos falado tem a ver com o alargamento do Centro Joaquim Urbano, que é um centro, é uma resposta de acolhimento de baixo limiar. Lá está, se nós formos aos números do Observatório da Emergência Social, podemos perceber que nos últimos 9 meses houve 2.500 pedidos de ajuda, para os quais houve 500 respostas. Portanto, estamos a falar de uma disparidade enorme. E essa disparidade tem a ver com
ausência de respostas, ausência de capacidade de soluções transitórias de acolhimento, etc. Segundo contas da Câmara, em dezembro de 2021 eram 730 pessoas, 231 vivem na rua, 499 não têm casa, enfim. Nós estamos a falar de uma resposta importantíssima, de baixo limiar, que temos percebido que vai ao encontro da especificidade de um fenómeno com esta sensibilidade, mas que tem 40 camas. E, portanto, em face destes números, não chega. E entendemos que esse alargamento deve ser assegurado, no qual o Governo também tem um papel. Portanto, nós achamos que deve haver uma cedência de uso deste espaço, do Joaquim Urbano, por 75 anos, por interesse público, para que possa haver este alargamento de respostas municipais.